Símbolo de inovação tecnológica e luxo, o dirigível, mais especificamente o Hindenburg, representava o ápice do transporte aéreo de passageiros nas primeiras décadas do século XX, oferecendo voos transatlânticos confortáveis e rápidos para a época. No entanto, seu trágico fim em 1937, quando tentava realizar um pouso nos Estados Unidos, selou o destino dos dirigíveis como meio seguro de transporte de passageiros e marcou o fim de uma era. Neste vídeo vamos conhecer um pouco da história do Hindenburg, sua construção imponente e o fatídico desastre que tirou a vida de dezenas de pessoas, fato que continua a ser lembrado como um dos eventos mais dramáticos da aviação mundial. O LZ-129 Hindenburg foi o maior e o mais famoso dirigível da história. Sua fama, no entanto, se deu principalmente a partir da sua completa destruição nos céus do distrito de Lakehurst, Nova Jersey, Estados Unidos, quando se preparava para pousar na base naval do distrito. Sua destruição marcou o fim da era dos dirigíveis como meio de transporte de passageiros. O LZ-129 Hindenburg foi construído na Alemanha pela empresa Luftschiffbau Zeppelin do conde alemão Ferdinand von Zeppelin, pioneiro no desenvolvimento de dirigíveis rígidos. Foi batizado em homenagem ao presidente da Alemanha de 1925 até 1934, Paul von Hindenburg. Posteriormente, por homenagem ao conde, todos os dirigíveis de estrutura rígida ficaram conhecidos como Zeppelins. Inicialmente foram pintados os anéis olímpicos na sua fuselagem, para promover os Jogos de 1936 sediados em Berlim. Em seguida começou a ser usado pela propaganda nazista como ícone da indústria alemã, com enormes suásticas em seus estabilizadores verticais. O Hindenburg fez o seu primeiro voo em 4 de março de 1936 com 87 pessoas a bordo em um voo de teste na cidade de Friedrichshafen, Alemanha. No primeiro voo comercial, o Zeppelin saiu da cidade de Friedrichshafen para o Rio de Janeiro numa viagem de 4 dias. Durante a viagem, um dos motores do Hindenburg falhou e o dirigível precisou aterrissar no Recife. Já na volta para a Alemanha, outro motor parou e a nave teve que pousar no Marrocos e também na França. Ao todo, o Hindenburg cruzou o Atlântico 17 vezes, incluindo 7 viagens ao Brasil e 10 viagens para os Estados Unidos. Nos 14 meses em que esteve em operação, o Zeppelin fez 63 voos até maio de 1937. O dirigível alcançava velocidade máxima de 135 km por hora e tinha alcance de até 16.000 km quando totalmente abastecido. Apenas uma unidade do Hindenburg foi construída. O LZ-129 tinha 245 metros de comprimento e 43 metros de diâmetro, ou 3 vezes o tamanho do maior avião de passageiros do mundo atualmente, o A380. O LZ-129 possuía 4 motores Mercedes-Benz de 1.200 HP cada um. A maioria dos dirigíveis nesta época eram inflados com gás altamente inflamável, o hidrogênio, principalmente por ser mais barato. Após o acidente com o Hindenburg, o hidrogênio deixou de ser usado, e passou-se a usar somente o hélio, gás não inflamável e que tem aproximadamente 93% da capacidade de impulsão do hidrogênio. Em sua última viagem, o Hindenburg decolou de Frankfurt, Alemanha, na noite de 3 de maio de 1937 com 36 passageiros e 61 tripulantes e percorreu cerca de 6.000 quilômetros até chegar à base naval do distrito de Lakehurst em 6 de maio de 1937, onde deveria pousar. A viagem transcorreu sem problemas, apesar dos ventos contrários que atrasaram a travessia em 12 horas. O capitão Prusse decidiu desviar a rota para Nova York a fim de evitar uma tempestade, provocando alvoroço entre a população, que saiu dos prédios para admirar o enorme dirigível. Os dirigíveis atraíam a atenção por onde passavam, pois era impressionante ver algo tão grande no ar. Voando a uma altitude entre 200 e 600 metros, bem mais próxima do solo do que os aviões e com uma velocidade de cerca de 120 km por hora, eles eram muito mais fáceis de serem observados. Isso explica por que centenas de pessoas, incluindo equipes de reportagem,
aguardavam a chegada do Hindenburg na noite de 6 de maio de 1937. O capitão Max Pruss e outros oficiais superiores a bordo do Hindenburg solicitaram que o pouso fosse adiado e que o dirigível voasse pelas praias até que houvesse melhora no tempo. Por volta das 7 da noite, no dia 6 de maio, o Hindenburg finalmente se aproximou da base naval de Lakehurst. Preocupados com a piora do tempo e as mudanças nos ventos, os oficiais optaram por realizar uma manobra em S. Após a manobra, as cordas de pouso foram lançadas, e os trabalhadores no solo as usaram para auxiliar o dirigível durante o pouso, que estava a aproximadamente 55 metros de altura. Poucos minutos após o lançamento das cordas de pouso, membros da equipe em terra notaram que descreveram como ondulações no tecido do dirigível, perto da parte traseira, possivelmente causadas por vazamento de hidrogênio. Às 19 horas e 25 minutos, chamas surgiram na cauda do Hindenburg. Em questão de segundos, o fogo tomou conta de toda a cauda. A parte traseira do dirigível desabou no chão, enquanto a proa se ergueu no ar por alguns instantes antes de cair, envolta em chamas. Repleto de hidrogênio, as chamas rapidamente se espalharam por toda a enorme estrutura, criando um cenário aterrorizante. Em menos de 1 minuto, o dirigível foi totalmente destruído pelo fogo. O revestimento de tecido foi consumido rapidamente, deixando o esqueleto de duralumínio exposto por um breve momento antes de se dobrar e desmoronar. Das 97 pessoas a bordo, 36 morreram, incluindo 13 passageiros, 21 tripulantes e uma pessoa em solo. Embora o incêndio tenha sido rápido e devastador, sua causa exata permanece um mistério. As principais teorias incluem eletricidade estática, gerada durante o pouso, que teria causado faísca incendiando o hidrogênio vazado, possíveis falhas no revestimento da aeronave, e até suspeitas de sabotagem. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foi definitivamente comprovada. Equipes dos Estados Unidos e da Alemanha examinaram os destroços e chegaram a conclusões semelhantes. Um vazamento de hidrogênio no interior do dirigível permitiu que o gás entrasse em contato com o oxigênio do ar, e uma faísca, provavelmente causada por eletricidade estática, desencadeou o incêndio. O Hindenburg até hoje mantém o título de maior nave a voar, e o de maior dirigível em operação de 1935 a 1937. O desastre marcou o fim trágico de uma era na aviação, simbolizando o colapso das aspirações de utilizar dirigíveis para o transporte de passageiros em larga escala. Embora impressionante em sua engenharia e design, o uso de um gás inflamável revelou-se fatal, culminando em uma tragédia que chocou o mundo e enterrou o futuro dos Zeppelins. O Hindenburg permanece, até hoje, como um lembrete poderoso dos limites e riscos inerentes à inovação.